Pessoal, lá na função do primeiro grau, nós temos esse formatinho aqui, ó, y igual a x mais b. O a é o nosso coeficiente angular e o b, nosso coeficiente linear. Se eu tiver um gráfico e quiser fazer o processo inverso de esboçar o gráfico, por exemplo, vou pegar aqui um valor conhecido aqui, vou pegar assim, ó, uma reta, aqui a gente tem que é o x abscissa e y ordenado. Vou pegar uma reta onde aqui vai ser menos 2 e aqui vai ser o nosso 6. E eu quero saber qual vai ser a equação dessa reta aqui. Bom, nessa reta nós temos dois pares ordenados. O primeiro par ordenado, ó, que é esse carinha aqui, ó, desse ponto aqui, nós vamos ter que o x é igual a 6 e o y é igual a 0, porque não vai nem para cima nem para baixo. Então, 6 e 0. Nesse outro ponto aqui, nós temos um outro par ordenado. Esse par ordenado, nós vamos colocar aqui o x é 0, porque não vai nem para frente nem para trás, e o y é igual a menos 2. E agora? Bom, agora eu vou substituir esses dois valores lá na equação no formato da reta. Então, o primeiro ponto que eu vou substituir é o 6 e o 0. Substituindo o 6 e o 0, no formatinho que nós vamos ter que é y igual a x mais b, o que nós vamos ter? Bom, no primeiro, nós vamos ter 0 igual ao a que nós não temos, que é o coeficiente angular, vezes 6 mais b. Aí, se eu substituir o segundo, que é o segundo par ordenado, que é o 0 e o menos 2. Se eu substituir o segundo, aí eu vou ter que vai ser menos 2 igual a 0 vezes x, ou vezes a, na verdade é vezes a, mais o b. Opa, esse carinha aqui, ó, dá 0. Se esse carinha aqui dá 0, nós já encontramos o b. O b é igual a menos 2. Se eu encontrei o b, dá para encontrar o a, porque é só eu substituir na equação lá de cima. Isso daqui é o que a gente tem de um sisteminha. Então, substitui aqui em cima. Se eu substituir aqui em cima, vai ficar aqui em cima, ó, vai ficar 0 igual a, vou colocar o número na frente, 6a menos 2. Passa para o lado de lá. Nós vamos ter que vai ser 2 igual a 6a. O 6 eu passo dividindo, e aí nós vamos ter, passando aqui para cima, ó, que o a é igual a 2 sobre 6. Dá até para simplificar. O a vai ser igual a 1 sobre 3. Se eu já tenho o a e o b, eu tenho o coeficiente, que eu chamo de coeficiente angular, e o coeficiente linear, a nossa equação da reta, que é dessa reta aqui, o y vai ser igual. O a, quem que é o a? 1/3 vezes o x mais o b. Quem que é o b? Nós encontramos menos 2. Menos 2. Então, se eu quiser ajeitar, eu posso ajeitar aqui. Vai ficar y igual x sobre 3 menos 2. Essa é a equação da nossa reta. Vamos fazer um outro modelinho? Imagina que eu tenho aqui uma reta. O x e o y. E agora, essa reta não vai passar mais pela origem. A gente vai ter que... Eu vou colocar dois pontos aqui. Eu vou colocar que aqui é 2, aqui é 4. E vou colocar que aqui é 4. E lá em cima eu vou colocar que é 6. E eu quero montar a equação dessa reta. Pessoal, primeira coisa. Nós temos dois pares ordenados. O primeiro par ordenado aqui, nós temos, eu vou puxar uma seta aqui para baixo, ó. Esse par ordenado é o 2 e o 4. O outro par ordenado é esse daqui, que vai ser o 4 e o 6. E agora, como que nós podemos montar a equação dessa reta? Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Porque olha só, a gente tem que é y igual a x mais b. Substitui aqui dentro o primeiro par ordenado. Substituindo o primeiro par ordenado, o 2 e o 4, vai ficar assim. Aqui nós temos o x, aqui nós temos o y. Então, vai ficar 4 igual o a vezes o 2 mais b.
Aí no próximo par ordenado é o 4 e o 6. Substituindo o 4 e o 6, o y e o x. Então vai ficar 6 igual, o que nós temos aqui vai ser a vezes 4 mais b. Isso daqui é um sisteminha. E olha só, nós temos o b igual. Então eu posso subtrair essa equação dessa, porque daí eu já vou eliminar b com b. Então subtrai as duas, só para a gente já achar o nosso a. Se eu subtrair as duas, vou fazer a de cima menos a de baixo. 4 menos 6, menos 2. 2a menos 4a, menos 2a. b menos b, corta a corta, a gente não precisa colocar nada. Ó, menos com menos, mais. Então a gente já pode trocar isso aqui por mais. E o 2 a gente passa dividindo. Então vai ficar 2 sobre 2 igual ao a. Portanto, o a é igual a 1. Como eu já encontrei o a igual a 1, eu vou substituir em qualquer uma das equações. No caso, eu vou substituir na primeira equação. Se eu substituir na primeira equação, nessa daqui, nós vamos ter 4 igual o a que a gente já tem, que é o 1, vezes o 2, mais o b. Joga para o lado de lá. Se eu jogar para o lado de lá, vai ficar 4 menos 2 igual ao b. Portanto, o b é igual a 2. Então, ó, a gente já tem o a e o b, então a gente já tem a equação da reta. A equação da reta vai ser y igual o a, que a gente encontrou que é 1, vezes x, mais o b, que é igual a 2. Se a gente for ajeitar, y igual a x mais 2. Essa é a equação da nossa reta. E aí nos exercícios vai aparecer para a gente fazer a sentença aberta. Então, se ele pedir a sentença aberta, é isso daqui que ele está pedindo. Então, olha só que legal. A gente encontrou o nosso coeficiente linear. É esse ponto aqui, ó, 2. Anda 2, sobe 2. Opa, bateu, então deu certinho. Essa é a resposta do nosso exercício. Pessoal, também pode aparecer para nós como sendo em ângulo. Imagina que eu tenho aqui, ó, x, y, e eu vou colocar aqui que é 2, e esse ângulo aqui forma 30 graus com o eixo x. Nós temos que o coeficiente angular, que é o a, é igual à tangente de alfa, onde essa tangente de alfa corresponde ao ângulo da reta com o x, com o eixo x. Então a gente já pode fazer direto que não tem problema, que aqui vai ser o alfa. Ó. Esse alfa, se a gente tiver a tangente de alfa, a gente encontra o x. E tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a reta, ao invés de ser crescente, ela é decrescente, mas não tem problema. Porque se a reta, se a gente tem o x e o y, e ela for decrescente, nós vamos pegar esse alfa aqui, e o alfa, quando é maior do que 90, nós temos que o sinal é negativo, que também bate, porque se a gente pega aqui que a tangente é maior do que 90, o sinal de A tem que ser menor que zero, que vai ser negativo. Ou A menor do que zero, que vai ser negativo. Que faz todo sentido que a reta vai ser decrescente. Agora, olha só que facinho. Essa reta aqui, nós temos que o coeficiente linear é sempre de onde sai o y. Então, o b, nós já temos de cara. O b é igual a 2, porque saiu do y. Ah, e qual que é o a? O a é igual à tangente de 30 graus. Qual que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Então, o a vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Lembrando que, como está crescente, o a tem que ser positivo. Então, a gente já tem o a e já tem o b. É só a gente montar. Y vai ser igual o nosso raiz de 3 sobre 3 de x mais 2. Essa é a equação da nossa reta. Agora imagina que eu tenho uma outra reta onde ela é negativa. E eu vou colocar aqui esse ângulo aqui corresponde a 45 graus e sai lá do nosso ponto 3. E eu quero saber qual é a equação da reta sem fazer muita continha.
Pessoal, de cara, o coeficiente linear é quem passa no y. Então, o b a gente já tem. Vou colocar aqui em cima. O b é igual a 3. Pronto, o b nós já encontramos. Quem que falta? Falta o a. Como que eu vou encontrar o a? O a é igual à tangente do que eu tenho do outro lado, que é a tangente de alfa, que eu vou colocar aqui, ó. Tangente de alfa. Só que olha só, se eu pegar os 180 graus menos 45 graus, 180 graus menos 45 graus, a gente vai encontrar 135 graus. 135 graus. E a tangente de 135 graus, se a gente lembrar do círculo trigonométrico, a tangente aqui está coladinha aqui, ó. Se a gente pegar aqui esse valorzinho, tarari, tarará, a tangente é esse carinha aqui. A tangente de 135 graus é esse carinha aqui, ó. Então a tangente é negativa. Só que é correspondente a 45 graus desse lado. Se é 45 graus, é correspondente ao 45 para cima. Então, ao invés de eu ficar fazendo toda essa continha aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 135 graus, A igual a tangente de 135 graus, eu vou pegar e vou falar assim, A igual a menos a tangente de 45 graus, que é o seu suplementar. E nós temos a tangente de 45 graus, e aí o A nós vamos ter que é igual a menos 1. Agora é só eu montar a equação, porque eu já tenho o A e o B, então nós temos que a equação vai ser igual ao AX mais B, Y vai ser igual a menos 1 vezes x mais 3. Essa é a equação da nossa reta.